A igreja toda estava me avisando para ligar o microfone. Desculpa, gente. Então, vamos de novo. Bom dia a todos. Bom dia você que está em casa, você que está aqui presencialmente na igreja. Eu estou me sentindo em casa, e você? Estou me sentindo muito bem, muito à vontade na presença do Senhor. Ele nos trouxe aqui nesta manhã, né? E quando, ali no momento de louvor, que a Cris estava adorando ao Senhor, eu sempre gosto desses momentos que a gente pode adorar o Senhor com do nosso jeito, né? E aí a gente começa a sentir o Espírito Santo agindo. É tão bom, tão libertador isso. E eu me senti muito bem, graças a Deus. E hoje, dia 27/12/2020, o Senhor me chamou para estar aqui com vocês. E eu quero te dizer o seguinte, faltam 4 dias para acabar 2020. Tem gente que está torcendo por isso, né? Mas a gente também estava torcendo para acabar 2019. E aí? Né? Então, vamos torcer para começar um ótimo ano, não para terminar um que não foi tão de acordo com a nossa vontade, não é mesmo? Mas o que eu tenho para te dizer, eu não sei você, né? Mas eu tenho muito a agradecer por 2020. Também foi um ano muito difícil. Não me chamem de louca. Falei assim, como assim, Renata? Foi um ano ótimo para você? Foi um ano complicado, difícil. Foi um ano diferente. Eu acho que ninguém que tem menos de 100 anos passou por algo parecido. Eu digo 100 anos, eu estou fazendo uma conta por cima aqui, porque teve aquela, acho que em 1918, que teve aquela febre amarela, acho que foi isso, né? Que teve uma grande epidemia também, que dizimou muitas pessoas, né? Mas essa foi mais complicada, né? Então, já passamos por guerras, tiveram guerras em outros lugares, não no Brasil, tiveram algumas situações que foram difíceis, mas nunca antes, uma coisa que pegou todo mundo, em todos os lugares do mundo, de todas as faixas etárias, de todas as níveis sociais, econômicos, enfim, culturas diferentes, pegou todo mundo do mesmo jeito, né? E não foi um ano fácil, mas como eu estava falando, eu tenho muito a agradecer, porque antigamente, se fosse há uns 16 anos atrás, eu enxergaria como uma catástrofe na minha vida. Nossa, como eu sofri, como foi difícil, como eu perdi, né? Sempre enxergando o copo meio vazio, né? Era uma tendência da minha vida, sempre enxergar o copo meio vazio. E não enxergar as oportunidades que nós temos em meio às provações. Não é verdade? A irmã Raquel estava orando ali, quando nós estávamos orando antes do culto, e ela falou uma coisa que Deus ministrou no meu coração naquele momento, que as árvores, elas produzem seus frutos, né, suas folhas, e num determinado momento, no outono, elas começam a secar as suas folhas, né? No outono, para o inverno, aí no inverno as folhas caem. Por que isso acontece? Porque é um processo de renovação. E aí o que acontece na primavera? As folhas voltam a nascer, as flores voltam a nascer. As árvores frutíferas dão os frutos do seu determinado tempo, né? E assim é a nossa vida também. Se nós olharmos para a nossa vida, nós precisamos ser renovados. Já pensou se as árvores ficassem todo o seu tempo de vida com o mesmo fruto, com a mesma folha? Ela não teria um renovo, ela não teria o verdejar de algo que é novo, sabe? Aquele verde bonito de algo que acabou de nascer. Então, o renovar, as experiências de renovação, elas são muito importantes para nós. Então, por isso que eu enxergo esse ano como um ano muito importante. Não só para mim, mas para toda a humanidade. Foi um ano muito importante para toda a humanidade. Porque você vai perceber, se você olhar para tudo que aconteceu, todos os acontecimentos, não somente a pandemia, mas tudo o que aconteceu, você vai enxergar várias situações, e você vai poder observar que a humanidade como um todo teve uma grande mudança. Tiveram manifestações muito boas. Lembro que no começo da pandemia, uma coisa muito bonita que me tocou foram os prédios, né?
várias pessoas preocupando com os idosos, pessoas de mais idade. Então, a sogra da minha filha mesma, ela pegou a lista de todos os casais velhinhos do prédio, né, os senhorizinhos, as senhorinhas, pegou a lista e ia na feira para eles, né? E isso, aí depois você foi ver que várias pessoas fizeram isso nos seus condomínios, né? Uma atitude de amor, na verdade, que estava tão escasso, né, na nossa sociedade. E várias outras atitudes de amor. Também tivemos parte ruim, né? Se manifestou o melhor e o pior do ser humano também, né? Podemos ver que tiveram pessoas que tiveram a coragem de desviar, eu repito isso sempre porque eu não me conformo, tiveram a coragem de desviar recursos da saúde num momento como esse. Desviar, comprar coisa que não precisava, respiradores, enfim. E vimos várias manifestações de muito amor e de muito egoísmo, né? Tiveram os que negaram, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né, negar o óbvio. E tem pessoas que realmente negam o óbvio, né, negam a verdade, se recusam a enxergar a verdade. E são várias coisas que acontecem para mudar o ser humano. Eu me lembro que, quando eu me converti, a primeira vez que eu ouvi o termo, as pessoas só vêm para Jesus por dois caminhos, pelo amor ou pela dor, né? Eu fui pela dor, muita dor. Mas existem os que vêm pelo amor, mas eu fui pela dor. E muitas pessoas, nesse período, também conheceram a Jesus pela dor. Eu me lembro que, logo que começou o fechamento, né, dos estabelecimentos, inclusive das igrejas, nós começamos a pensar em como faríamos as coisas, tal, culto. E aí pensamos nas reuniões de oração, porque a nossa igreja, ela tem muito apreço, o pastor sempre nos ensinou muito a questão da oração. Nada acontece sem a oração na vida de um cristão e na vida da igreja. Então, nós pensamos na reunião de oração. Como vamos fazer a reunião de oração? Aí nós pensamos em usar os aplicativos, né, de reuniões, tal. Aí a pastora teve a ideia, não, vamos fazer live no Facebook. Aí nós começamos a live de oração no Facebook, que foi algo tremendo. Foi algo que aconteceu numa emergência, numa situação de emergência, mas que alcançou muitas pessoas. Alcançaram pessoas que talvez, como a própria irmã Raquel falou hoje também na oração, pessoas que nós nem conheceríamos numa situação normal. Talvez nós nunca encontrássemos essas pessoas. E a live alcançou essas pessoas. Pessoas que estavam precisando muito de uma palavra de esperança. Nos primeiros meses, nós vimos uma sede muito grande, porque as pessoas precisavam de esperança. Então, foi pela dor. Foi pela dor, mas foi válido. Para mim, foi muito válido. Foi formado, assim, num contexto de emergência, um ministério de intercessão muito forte, muito abençoado, não por nós, porque se não fosse eu, seria outro. Deus usa quem Ele quiser. Mas Ele usou pessoas, até que esses dias, eu oro na minha sala, né, perto da porta. E eu tenho um vizinho que ele passa no corredor em frente à minha porta, e aí ele me mandou um WhatsApp, né? Você é pastora ou obreira? Aí eu falei, não, né, conversamos pelo WhatsApp, não sou pastora nem obreira, eu sou do Ministério de Intercessão. E ele frequentou uma igreja num determinado momento, poucas vezes, ele não tinha muito conhecimento das várias funções que tem dentro de uma igreja. Eu comecei a explicar para ele, aí ele falou, eu quero assistir. Aí eu comecei a mandar os links para ele, porque ele ouviu, porque todo mundo sabe aqui que eu não oro nada abaixo, né? A Amanda uma vez falou para mim, para de bater na mesa, mãe, porque faz assim no puff, puff, puff. E eu né? Parece que eu me saio do normal. E ele ouviu. Aí ele assistindo, algumas vezes que eu mandei para ele, até que uma vez ele viu as duas irmãs, que foi o dia delas de ministrar, ela falou assim, nossa, tem menina novinha ministrando na sua igreja, né? Eu falei, o Senhor usa os jovens, e ele é jovem. Eu falei, o Senhor usa os jovens, né? E comecei a conversar com ele e tal. Então, o Senhor, olha só, totalmente sem nenhuma intenção. E o Senhor alcançou. E o Senhor mostrou para uma pessoa que o Senhor usa os jovens, né, que ao frescor da juventude pode levar a palavra do Senhor a outros jovens também, né?
E eu estou falando tudo isso para dizer o quê? No meio das mudanças, sejam elas de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais complicada, como foi esse ano, Jesus atuou, Jesus passou. E aqueles que enquanto ele estava passando, se apegaram a ele, foram levados na paz, e na presença dele, na paz que ele traz, em meio à confusão, em meio à pandemia, em meio a situações, porque pensa você e eu, numa situação como essa sem Jesus. Teríamos entrado em desespero, teríamos tido muito medo, não que nós não tivemos medo, vamos falar aqui que ninguém teve medo. Teve. Todo mundo teve cuidado, porque, afinal de contas, a palavra também nos ensina a sermos prudentes. Né? O irmão Reginaldo falou, nós passamos o Natal em família, mas tivemos um cuidado, nós também. Temos que ser prudentes. Muitas pessoas já não estão mais sendo prudentes também, isso é um perigo. Mas nós não tivemos um medo que nos leva ao desespero. Não tivemos ansiedade, né? Temos irmãos aqui que venceram a ansiedade até antes da pandemia e também comentaram, se antigamente isso tivesse me acontecido, eu teria tido muita ansiedade. Então, nós entendemos que a presença do Senhor foi algo maravilhoso, porque eu costumo dizer que as nossas experiências com Deus em meio às confusões, depois, quando nós olhamos para tudo que Ele fez, a gente se sente tão amado, tão cuidado, e a gente pensa assim, nossa, como Ele é carinhoso comigo, como Ele entende as minhas fraquezas, como Ele sabe aonde eu preciso de mais suporte, e como Ele transforma aquele que se permite ser transformado. Não é verdade? Romanos 12... no versículo 2, fala que nós devemos nos deixar renovar pela transformação da nossa mente. Porque aquele que não permite essa transformação, não será capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso, irmãos, uma primeira coisa que eu quero dizer, e o Senhor tocou isso no meu coração no momento do louvor, deixe-se renovar. Assim como as árvores que nós falamos aqui, nós precisamos nos deixar renovar. E não nos prendermos às experiências como se elas fossem âncoras que nos afundam, mas como elas fossem barcos que nos levam para atravessar o rio. São as experiências que nos fazem crescer. Então, eu quero repartir algumas experiências, compartilhar umas experiências com vocês, que não são minhas, né? São experiências de personagens bíblicos, e elas estão em Marcos 5. E aqui fala, que é o tema do culto de hoje, né? O poder que tem a presença de Jesus, o poder da presença de Jesus. É muito importante a presença de Jesus. E nós vamos ler alguns trechos de Marcos. Amém. Então, em Marcos 5, todos acharam? Marcos 5, nós estamos lendo esse mês, né, esse mês de dezembro, nós meditamos na palavra de Marcos, no Evangelho de Marcos. E eu quero ler a partir do versículo 1. Quero falar do primeiro personagem aqui. Porque quando o poder da presença de Jesus, quando a presença de Jesus está na nossa vida, quando ela é presente, quando Ele passa pela nossa vida, tem o poder da libertação. Muitas pessoas foram libertas nesse tempo. Muitas pessoas foram libertas de medos, de pensamentos limitantes, de uma série de coisas. Muitas pessoas foram libertas. Eu fui liberta de algumas coisas. E esse primeiro personagem, nesse momento em que Jesus passa, porque se você for ler aqui o Marcos capítulo 4, você vai ver que Jesus, ele estava terminando de ensinar o povo através de parábolas, várias parábolas, porque era necessário ensinar o povo dessa forma. E aí, depois de um tempo, Jesus pega um barco, e é aquela passagem do barco onde Jesus descansa, porque ele estava muito cansado, e tem a tempestade, os discípulos, né, tem todo aquele desespero, aquele medo, e Jesus ensina aos discípulos sobre a fé. E aí, quando Jesus, depois de passar por essa tempestade, ele atraca
no porto, né, do outro lado, onde ele atravessava, ele encontra um personagem. E aqui nós vamos ler em Marcos, a partir do versículo 1, que diz assim, acompanhem vocês aí em sua Bíblia, diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Só até aqui. Então havia esse homem, né? Quando Jesus desembarcou ali, ele encontrou esse homem, né? E eu quero chamar a sua atenção para muitas coisas que acontecem na nossa vida que vão além da compreensão humana. E essa é uma delas, né? Até muito pouco tempo atrás, as pessoas diriam que essa pessoa é louca, simplesmente louca, né? E eu fico imaginando quantas pessoas foram internadas em hospícios com problemas espirituais, né? É claro que toda enfermidade tem um pouco, mais ou menos, de problemas espirituais, mas muitos têm totalmente, simplesmente, problemas espirituais. E a gente vê aqui que era o caso dele. E como em muitas outras pessoas que Jesus curou, muitas pessoas que tinham enfermidades, lepra, a mulher do fluxo de sangue, que nós vamos falar aqui daqui a pouco, como muitas pessoas que tinham problemas, era tratado como pária, né? À margem da sociedade, tratado como uma pessoa que não é digna de estar na presença de outros, as pessoas normais, né? Eu costumo dizer que normal é relativo, né? Cada um aqui tem o seu jeito, né? Alguns diriam que eu não sou normal, eu também acho, mas também não estou muito preocupada, porque esse é o meu normal. Você tem o seu normal. E esse homem aqui, ele era tratado como anormal, pela sua condição, né? Você vai perceber aqui que ele era muito perturbado, né? E a vida desse homem era uma desordem total. Desordem total. Você vê que ele vivia sem roupa. Nos outros evangelhos vai dizer que ele estava sem roupa, que ele não se vestia, que ele vivia nas cavernas, que ele vivia se machucando, se mutilando, né? E essa desordem na vida dele representa a confusão e o medo que imperam no reino de Satanás. Satanás, ele não precisa, eu vi isso uma vez, eu nunca me esqueci, ele não precisa jogar uma bomba e explodir o mundo para acabar com o mundo. Basta que ele atue na vida de cada pessoa, dentro do núcleo de cada família, trazendo destruição, trazendo desordem, trazendo falta de comunhão, falta de amor, falta de compreensão. Então, se ele fizer isso com seus demônios em cada família, ele destrói o mundo. Porque, pensa bem, o que tem destruído o mundo? As confusões que o próprio homem cria. Não é que, porque Deus fez. Deus não faz destruição. Deus não traz destruição, Deus não traz desgraça, Deus não traz doença. Nada do que acontece foi Deus que trouxe. Ele permite porque Ele nos deu livre-arbítrio. Então, tudo, as guerras, a fome, a violência, tudo provém do coração do homem. Por quê? Porque nós temos dentro de nós pessoas, seres humanos, temos o nosso lado bom e o lado ruim, certo? Costumo dizer que ninguém é totalmente bom nem totalmente mal. Todo mundo é bom fora o seu lado mal, certo? O que cresce em nós é aquilo que nós alimentamos. E nós aprendemos quando nos convertemos, quando lemos a palavra, nós aprendemos as coisas boas que Deus quer que alimentemos em nós. Ou sementes que nós devemos plantar em nós para que elas cresçam. E outras que nós não devemos regar, não devemos alimentar para que elas morram, que são as sementes ruins. E é isso que acontece com a humanidade.
Nós escolhemos o que nós alimentamos em nós. Nós escolhemos as coisas boas que nós cultivamos ou as coisas ruins, infelizmente. E isso acontece com a humanidade como um todo. Eu não estou dizendo aqui que é o caso deste homem especificamente, mas eu estou dizendo aqui que as coisas que acontecem na nossa vida, nós temos o poder de escolher o rumo que nós tomamos. Em determinado momento, quando nós vemos que tudo está errado, que tudo está em desordem, que o inimigo está fazendo uma bagunça na nossa casa, a gente tem o poder de falar assim, não, espera aí, eu ouvi a palavra. Eu participei daquela live, eu ouvi naquela oração, eu vi aquele trecho que foi lido na meditação da palavra. Isso pode mudar a minha vida, isso pode mudar a sua vida. Isso mudou a minha vida um dia. Mas, como eu falei no começo, nós não devemos prender a nossa mente, deixar a nossa mente endurecida, o nosso coração endurecido, porque senão a palavra do Senhor ela não trabalha em nós. E Satanás, ele age com o único intuito porque nós fomos criados à perfeita imagem e semelhança de Deus, certo? Todo o trabalho de Satanás com isso, com esses planos que ele tem, ele vai e procura. Ele é como leão que ruge ao derredor, buscando a quem ele possa devorar, certo? Então ele vai lá na casa da Renata, ver se tem alguma coisa para fazer ali. Se ele não encontra, ele vai na casa de outro, ele vai na casa de outro, ele vai na casa de outro. E todo o intuito dele é trazer desordem, trazer confusão, trazer desgraça, trazer tristeza e, finalmente, com isso, ele vai deturpar, destruir a imagem de Deus no homem. Aí o homem vai se afastando cada vez mais de Deus e ficando cada vez mais perto dele, de Satanás. Então, é com tudo isso, e nesse momento aqui você vê que quando o homem se mutila, né, aqui fala que ele se automutila, ele está destruindo a sua natureza humana, a sua natureza como filho de Deus, a sua imagem, a perfeita e semelhança de Deus. E aí Satanás vai cumprindo o propósito dele na vida desse homem. Mas eis que Jesus estava passando por ali. Quando Jesus atracou naquele porto e encontrou aquele homem, tudo mudou. Você vai ver aqui que Jesus, quando Jesus atraca e vai na direção daquele homem, no primeiro momento Jesus ordena que aquele demônio saia do corpo daquele homem. Você vai ler aqui nos versículos seguintes. E aí o demônio fala para ele, não, eu não quero que você, né, usando as minhas palavras, eu não quero que você me tire daqui, eu não quero que você me expulse desse corpo. E aí Jesus pergunta num segundo momento para aqueles espíritos, qual é o seu nome? E ele responde, meu nome é Legião. Era uma legião de demônios, né? E aí Jesus, quando ele pergunta essa questão do nome, é muito interessante que eu fui pesquisar sobre isso, e alguns estudiosos dizem o seguinte, lembra que eu falei aqui que Satanás queria deturpar a identidade desse homem? Queria deturpar a identidade, a imagem de Deus nesse homem. Quando Jesus pergunta para esse homem, porque ali ele tinha uma certa consciência, embora os demônios respondessem, Jesus faz com que ele pense, reflita sobre a sua identidade. Quando Jesus chega para mim e para você e fala da palavra dele, e fala conosco através de uma palavra, de uma leitura, de uma oração, ele nos leva a refletir de quais têm sido as nossas escolhas, como nós temos vivido a nossa vida. Quando Jesus permitiu, né, quando tudo isso aconteceu esse ano, muitas coisas, pessoas passaram por problemas seríssimos de saúde, pela graça de Deus, muitos de nós aqui não fomos infectados, alguns até foram, mas foram livrados, glória a Deus por isso, né? Mas quando todas essas coisas muito terríveis aconteceram esse ano, e nós podemos sentir a presença de Deus passando por nós através do mover da igreja. Não, vamos orar, vamos buscar o Senhor, não vamos fechar as portas e simplesmente nos trancar dentro de casa e ficar com medo. Não, vamos reagir, vamos buscar, vamos levar a palavra para outros. Jesus passando.
E aí Jesus fez com que muitas pessoas, uns que nunca o conheceram, ouviram falar, mas não o conheceram, porque saber que existe é uma coisa, conhecer é outra bem diferente, certo? Todos nós, muitas pessoas sabem que Jesus é, além de tudo, histórico, né? Não tem como negar a existência de Jesus. Ele é, inclusive, histórico, existem provas da sua existência. Mas conhecer a Jesus é só quando ele passa. E quando você busca estar na presença dele. Porque, em parte, os demônios estavam jogando ali aos pés de Jesus, mas, em parte, eu creio que aquele homem também queria a sua libertação. E ele foi buscar. Ele usou as últimas resquícios de força dele para buscar a libertação, porque ele não aguentava mais. Eu imagino que aquilo era um sofrimento muito grande. Além do desprezo das pessoas, além de não poder ter uma vida normal, aquele homem estava totalmente entregue ao sofrimento e à degradação humana. Então, quando Jesus passou, quando Jesus inquiriu aqueles demônios, quando Jesus o fez refletir de qual era a sua imagem, eu creio que naquele momento começou a libertação daquele homem. E ali começou a se formar a sua verdadeira identidade. Depois que Jesus ora, expulsa os demônios, joga os demônios, porque a passagem aqui é longa, eu não vou me deter nesses detalhes, mas Jesus expulsa os demônios, e os demônios são colocados numa manada de porcos que estavam por ali. E esses porcos se arremessaram no penhasco, no abismo, né? E junto com esses porcos, tinham as pessoas que estavam ali conduzindo aqueles porcos, né, cuidando daqueles porcos. E eles ficaram assustados com o que eles viram. Quando eles viram aquele homem totalmente modificado, até então a palavra fala que ele estava nu, totalmente destruído, física e emocionalmente, psicologicamente, e de repente eles olham aquele homem que eles conheceram a vida toda daquele jeito, e vem aquele homem totalmente vestido, limpo, em paz, sentado aos pés de Jesus. Eles ficaram assustados, muito assustados. E qual foi a atitude dessas pessoas, né? A palavra diz aqui, ó, deixa eu ver aqui onde está, versículo 14... Os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera aos endemoniados, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Olha só que pena. Muitas pessoas ainda estão aprisionadas pelo medo e pelo coração endurecido. Por isso que eu li aquele texto de Romanos, porque o coração endurecido da humanidade ainda tem impedido que muitos sejam libertos de todas as cadeias, de todas as correntes, de todas as prisões. As pessoas, eu e você, talvez, de alguma forma, ainda estejamos aprisionados em alguns conceitos. Eu não falo só das pessoas que não conhecem, não se converteram, mas muitas pessoas nesse tempo aqui em que nós estamos vivendo tiveram seus corações reaquecidos também, se voltaram para Jesus, voltaram para os caminhos. E eu quero te dizer nesse dia, nessa noite, não deixe que os conceitos, que o endurecimento, que as crenças limitantes te deixem preso aos pesos, aos medos e às circunstâncias que Satanás quer que você continue vivenciando. Deixe-se libertar. Quando Jesus está passando, quando Ele vem na tua direção, quando tem algum gesto que indica que Jesus olhou para você, é sinal de que findou um tempo de sofrimento na sua vida. Mas você precisa se jogar aos pés de Jesus. Você precisa fazer o que for preciso. Se é preciso mudar, mude. Se é preciso abrir mão daquilo que você toma para si como uma verdade
sabe, aquelas coisas que você fala assim, não, isso é meu, isso é minha verdade. Abre mão. O que Jesus tem para fazer por mim e por você é muito melhor do que qualquer verdade. Eu acho engraçado que, nesse tempo aqui, Jesus, né, fez muitas coisas, o Senhor fez muitas coisas através das nossas vidas pelas redes sociais. Né? Nós fizemos células virtuais e fizemos muitos discipulados, né, virtuais. E eu comecei a discipular algumas pessoas que não são da nossa igreja, mas são do meu círculo. O Senhor tocou no meu coração. E o Senhor tem feito coisas tremendas, maravilhosas. Eu descobri o poder curador da palavra do Senhor. O poder que existe quando o Senhor manifesta a sua palavra na vida de uma pessoa. Aquilo pode transformar tudo, se ela quer, se ela tem sede, o Senhor pode transformar. E depois que o Senhor fez todo esse processo de libertação na vida desse homem, e quando Jesus estava entrando no barco de novo, né, que ele ia voltar, o homem que estiver endemoniado corre atrás até ele, né, e fala assim, Senhor, me deixa ir contigo. E aí, Jesus disse para ele, não permitiu que fosse com ele. Né? E a gente estranha e fala assim, nossa, mas Jesus pede a tantos que o sigam, né? Mas é que Jesus tinha um plano na vida daquele homem. Quando ele faz alguma coisa na nossa vida, ele tem um plano não só na nossa vida, mas através da nossa vida também. E ele fala para aquele homem, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Então, o Senhor usou a vida daquele homem para tocar a vida de muitos. E lembre-se que aquele homem estava abandonado pela sua família. Nós podemos pensar nas pessoas que nós encontramos esse ano na rua, né? As pessoas desabrigadas, as pessoas moradores de rua, né? E muitas histórias, quando nós fomos entregar os kits, né, que tivemos 2 ações durante a pandemia com kits, e nós podemos ver ali o agir de Deus na vida daquelas pessoas, e podemos ver também quanto o abandono das pessoas, o abandono que as pessoas sofrem, quantas pessoas estão abandonadas à beira do caminho, assim como estava esse homem. Mas, naquele momento, Jesus toca no nosso coração e nós, pela misericórdia dele, fomos usados na vida dessas pessoas. E nós não sabemos o quanto essa semente vai se multiplicar. Isso só Deus sabe. Mas, quando nós obedecemos uma ordem de Jesus, fala, não vá por aqui, vá por ali, faça dessa forma. É porque Deus tem o melhor. Ele tem o melhor caminho. Né? E essa palavra que eu quero deixar para vocês a palavra. Como eu falei para vocês agora há pouco, o Senhor tocou no meu coração de fazer o discipulado e Ele me disse o seguinte, assim como demorou um tempo, né? A palavra do Senhor produziu muitas mudanças na minha vida, no meu caráter. Ainda tem muita coisa para produzir. Mas eu entendi que não foram os milagres que o Senhor fez na minha vida, os livramentos que Ele me deu, foram maravilhosos. Mas nem sempre os milagres, eles produzem a fé que nós precisamos. Existem muitas pessoas que recebem milagres, depois passa um tempo, até se esquece de Jesus. Né? O que produz fé e mudança na nossa vida é a obediência à palavra. E aqui, quando esse homem obedeceu a palavra do Senhor, obedeceu uma ordem expressa, não, vá para a sua casa, pregue a sua família, diga o quanto o Senhor Deus fez a você. E aí ele foi e obedeceu a palavra. Então, a palavra do Senhor é o que pode produzir mudanças extraordinárias na nossa vida. E eu quero dizer para vocês, obedecer a palavra do Senhor, nós estamos sempre falando aqui, né? Oração e meditação na palavra. Tem muitas pessoas que buscam muito os milagres, os sinais e as maravilhas. Ótimo, Deus faz. Mas isso não é o importante, isso não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é produzir caráter aprovado
perseverança, como fala lá em Romanos 5,4. Porque diante de todas as provações que a humanidade tem passado, se tudo o que aconteceu não produzir, você não permitir que produza na sua vida um caráter aprovado, a perseverança, e a palavra diz, a perseverança produz esperança. É isso que vai mudar a nossa vida. É isso que vai mudar a humanidade. É isso que vai trazer a mudança que eu e você tanto desejamos. Nós só ficamos correndo, passamos a vida correndo atrás dos resultados. O resultado é um milagre. Mas o mais importante na nossa vida, muitas vezes, meu irmão e minha irmã, é o processo. Por isso eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei o que você passou, além da pandemia, que é uma coisa que passamos em comum, mas o que Deus tem tratado no seu caráter, o que Deus tem tratado nos seus desejos, nos seus objetivos, naquilo que você julga ser importante. Muitas coisas nessa pandemia foram reavaliadas. Nós reavaliamos muitas coisas que achávamos importantes, que a gente tratava, eu, por exemplo, né, todo mundo tira bastante barato de mim, que eu não sou muito de abraçar as pessoas, né, eu nunca fui muito de ficar abraçando, beijando e tal. Nossa, estou com uma saudade de dar uns abraços. Olha lá, irmã. E era uma coisa tão comum, não é verdade? E que fez tanta falta. Tanta falta, a presença das pessoas, o impedimento, tanta coisa mudou, coisas que antes eram simples, corriqueiras, de repente a gente falou, nossa, agora eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. Coisas que nós julgávamos sem importância, passaram a ter uma importância crucial. E outras que nós julgávamos tão importantes. Dinheiro. O que se tornou o dinheiro nesse tempo, não é verdade? O que se tornou o dinheiro? Porque o rico e o pobre foram enterrados e muitas vezes não tinham nem onde ser enterrados, porque tiveram lugares em que os corpos foram colocados em containers, do rico e do pobre. Então, a posição social, o dinheiro, a beleza, a riqueza, a inteligência. A ciência, ela foi extremamente desafiada. Se demorava, me fale aí se eu estou errada, acho que mais de 10 anos para se desenvolver uma vacina, não é verdade? É o que estavam falando aí. A vacina está sendo desenvolvida em meses. Se Deus quiser, até o começo desse ano já vai estar, já serão comprovados os resultados. A ciência foi extremamente desafiada. E muitos cientistas tiveram que se render e buscar ajuda de Deus, uma ajuda espiritual. Muitos não creem no Deus que nós cremos, mas muitos se converteram a Ele, porque se sentiram o quê? Impotentes. A situação, o medo, uma situação que nós não conseguíamos controlar, colocou todos numa mesma balança, no mesmo nível. E mostrou o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos e o quanto nós somos dependentes da passagem de Jesus na nossa vida. Não desperdice. Nós vimos o quanto que, em horas, em dias, uma pessoa foi contaminada e, de repente, ela estava entubada. Quantas coisas ela não queria ter dito, quantas coisas não queria ter feito. Não estou falando isso aqui para causar pânico e desespero, mas nós temos que parar para pensar que todo dia pode ser o último dia, não só por causa da pandemia, mas por causa de qualquer coisa. Então, nós precisamos, quando Jesus atraca no porto da nossa vida, quando Ele passa pela nossa vida, Ele presta atenção no nosso desespero, nós precisamos realmente nos agarrarmos a Ele e ter tudo o que a presença de Jesus oferece. Tudo. Eu e você tivemos essa preciosa oportunidade. Eu, há 16 anos, demorei um tempo até para dar o valor que isso tinha na minha vida. Mas chega um dia que você precisa tomar uma decisão. Eu fico como estou ou eu mudo? Não está bom desse jeito? O que eu preciso fazer? Deus está te falando nessa manhã. Segue a minha palavra. Se eu te disser vai, vai. Se eu te disser fica, fica. Muda. É preciso entregar todos os seus medos e as suas
limitações ao Senhor nessa manhã. Eu leria mais aqui, até preparei mais coisas, mas eu quero encerrar por aqui e dizer para você o seguinte: Deus, Ele não escolhe aqueles que não querem ser escolhidos. Ele chama. Mas aqueles que estão com o coração endurecidos ficam aonde estão. E foi preciso uma pandemia para mudar o conceito e a forma como muitos veem a Cristo. E como muitos veem a si mesmos. E eu quero que você coloque o teu coração diante do Senhor nessa hora. Feche os teus olhos. Eu diria que muito o Senhor tem trabalhado na nossa fé também. Na nossa fé, na nossa perseverança, em perseverar na palavra do Senhor. A palavra nos diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo realmente nós teremos aflições e não vamos nos enganar dizendo que as coisas ficarão mais fáceis. Sempre teremos problemas, maiores ou menores. Mas onde está o teu coração nessa hora? Teu coração está na palavra? Teu coração está em Cristo? Teu coração está naquilo que o Senhor tem te ensinado através das provações? Você está atento ao que Jesus tem falado a você? Como Ele tem desejado usar a sua vida? Ou você está agindo como um mero espectador? Como se a vida fosse uma série de acontecimentos e você só estivesse assistindo. Está acontecendo comigo, está acontecendo com você, está acontecendo com todos nós. Mas só aquele que tem os ouvidos abertos e o coração também aberto, pronto para ouvir, pronto para obedecer, só esse vai ser tocado pela palavra do Senhor. Coloca teu coração. Nós estamos a 4 dias do encerramento deste ano. Teremos outros desafios no próximo ano. Abre teu coração para que o Senhor possa te ensinar a melhorar. O Senhor, Ele tem transformação para todos os níveis, em todos os aspectos da nossa vida, nosso caráter, na nossa maneira de enxergar as situações, na nossa maneira de conduzir a nossa vida. E também o Senhor quer usar a nossa vida, assim como Ele usou a vida desse homem. Depois que Ele o limpou, depois que Ele o libertou, restaurou a sua identidade, mostrou que era possível. Muitos não creram, muitos tiveram medo e resolveram expulsar. E nós muitas vezes com as nossas atitudes, expulsamos de uma certa forma Jesus da nossa vida. Pedimos para que Ele saia, porque é difícil mudar. É difícil abrir mão dos seus conceitos, das suas crenças. Mas Jesus está aqui. Jesus está na palavra. Jesus esteve com você esse tempo todo, te alertando, te chamando, te falando: eu quero mudar a tua vida. Eu quero transformar a tua história. Eu quero que você conte, que a sua história seja contada de uma outra forma. Eu quero usar você na vida de muitos outros, para que eles fiquem, como a palavra disse aqui, fiquem maravilhados com tudo que aconteceu a você. Deixa Jesus transformar. As coisas que Deus tem para fazer, para mim e para você, nesse novo ano, nessa nova etapa da nossa vida, porque agora nós estamos um pouco melhores do que estávamos no final de 2019. Esperamos que sim, né? Mas que o Senhor possa ter liberdade, dê liberdade a Jesus para trabalhar na sua vida. É tudo que Ele precisa, liberdade para trabalhar na tua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nesta manhã o Senhor nos dá mais uma vez a chance de revermos os conceitos, de revermos a nossa caminhada,
E podemos, ó Deus, avaliar tudo que aconteceu neste ano, na nossa vida pessoal, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, os casais. Nós falamos aqui que há um plano maligno para destruir as famílias, e nós vimos que muitos casais foram afetados nessa pandemia. Você que é casado, está com a sua esposa nessa hora, ore ao Senhor pelo seu casamento. Ore ao Senhor para que Ele dê sabedoria, tolerância, amor. Que vocês possam ter a paz de Cristo na sua casa. Se posicione neste momento, entregue, você tem uma semana ainda, um pouco menos de uma semana, e faça um plano para que você tenha uma coluna de oração na sua casa. Você que é o sacerdote da sua casa, ou a sacerdotisa, institua um tempo de oração. Apregoe um tempo diferente na sua casa, um tempo onde você vai estar lendo a palavra. Se você já não lia, vai começar a ler. Se lia pouco, vai ler mais. Se você não orava, vai começar a orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua vida pessoal. Você que é solteiro, solteira, pelos seus planos, pelos sonhos. Consagre os sonhos ao Senhor e peça que o Senhor coloque os sonhos dele no seu coração. O Senhor tem tanto a fazer no seu trabalho. Nós sabemos que neste tempo, muitas pessoas tiveram problemas no trabalho por conta da pandemia, da crise econômica. Coloque a tua empresa, o teu negócio, a empresa onde você trabalha, a vida dos teus chefes, os planos que o Senhor tem para você. Talvez seja um tempo de mudança, você não sabe. Talvez o Senhor queira te levar para lugares melhores, porque os planos dele são melhores para nós. Coloca o teu ministério, você pastor, pastora, você que é líder, você que tem um ministério, um desafio, está meio desanimado, peça ao Senhor que te dê ânimo nesse tempo. Coloca o teu ministério nas mãos do Senhor, peça ao Senhor que fale com você nessa semana, para que você possa elaborar um plano, uma estratégia espiritual, que o Senhor te dê os caminhos. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Coloca o teu coração e peça para o Senhor que Ele tire todo o medo, todo o receio. Para que o Senhor também tire da sua mente todas as mentiras que até então você acreditava como verdades. Tira, Senhor Deus, tira a ansiedade, o medo, a tristeza profunda. Ó Senhor Deus, entra nas casas, Senhor, e cura, Deus, cura, Senhor Deus, os problemas emocionais. Cura, Senhor Deus, tira toda a tristeza dos corações, ó Pai. Só o Senhor pode visitar, Deus, onde só o Senhor pode tocar. Que nós possamos terminar este ano entregando a nossa gratidão ao Senhor, porque há ainda oportunidade, porque há vida e há esperança. Assim como o Senhor restaurou a vida deste homem, mudou toda a sua história, e deu a ele a oportunidade de contar uma história nova. Muitos terão esta oportunidade. Muitos que estão ouvindo esta palavra, muitos que ouvirão esta palavra posteriormente. Nós oramos para que possam também ter a oportunidade de contar uma nova história. Não uma coisa passageira, não uma coisa que perece, não algo que a traça ou a ferrugem corroem, mas algo eterno, duradouro, que produz mudanças verdadeiras. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Senhor. Continua conosco, Pai. Nos dá olhos espirituais para que sempre possamos perceber quando o Senhor está por perto. E sempre possamos, Senhor Deus, buscar a Tua presença cada dia, mais e mais. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor fique com vocês e o Espírito Santo fale mais aos seus corações.
Teremos agora o momento de dízimos e ofertas. Quero ler para vocês aqui o provérbio 11:24. Então, nesse provérbio nós temos o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, reflita sobre isso. Então, nesse momento agora de ofertar, de dizimar, seja generoso. É isso que Deus espera de você. Deus não quer o pior para nós. Ele quer realmente o melhor. Ele quer que nós sejamos generosos. E Deus não vai deixar faltar. Deus vai suprir a tua necessidade, a necessidade do teu lar, da tua família, da tua casa. É o que está na palavra de Deus. Então, seja generoso. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. E o Senhor realmente vai cuidar do teu sustento e nada vai te faltar. Amém. Convido então para louva. Se você vai dizimar hoje, então é só solicitar um envelope, uma caneta. E a caixa está ao lado aqui. Escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar, tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. Oremos então. Senhor, eu te agradeço por tua igreja, por este local, Senhor, por esse momento. E peço a tua bênção, Deus, sobre o teu povo, sobre cada lar, cada família. Que cada um tenha o teu cuidado, o teu sustento. E que todo recurso vindo à tua casa, Deus, seja devidamente utilizado para a tua boa obra. Que não faltem recursos para a tua obra, Senhor, para a glória do teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque aqui estamos diante de ti. Aqui estamos, ó Deus, para te servir e te adorar. Em nome de Jesus. Amém. E temos alguns avisos, então estamos em recesso, né? Então as células e demais atividades, então nós retomaremos só ano que vem. E o culto, então nós teremos o culto então no próximo dia 3 de janeiro. O culto da virada, ele foi suspenso, então, devido a baixa adesão e também pelo aumento do risco de contágio aí pela pandemia. Então, nós optamos, então, de fazer o culto de uma forma virtual. Então, será divulgado depois pelos nossos canais de comunicação. Então, divulgaremos como será feito, então, o culto da virada de forma virtual. Permanece aberto, então, os canais para comunicação do seu pedido de oração. Se você tiver um pedido de oração, pode se comunicar com a irmã Renata, através do WhatsApp, e também pelo Facebook.
Vamos encerrar então. Eu peço que todos fiquem em pé. Eu vou ler para vocês a bênção do Senhor em Números 6, 24 em diante. Então, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Obrigado, Senhor, por esse culto, por essa manhã. Obrigado, Deus, pelas bênçãos sobre nós derramadas aqui nesta manhã, e que a Tua palavra fique gravada em nossos corações. Que venhamos, ó Deus, a agir de acordo com o Teu querer. Obrigado por Tua bondade, por Teu amor. Obrigado pela vida que Tu nos deste em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. O Senhor abençoe a todos e tenha uma boa semana. Amém.